A gente vai ter que começar de novo. Muito bem, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, a gente hoje vai falar sobre explante de silicone e eu quero começar o som de Dua Lipa and Elton John, com essa música que eu adoro, acho que todo mundo gosta. E uma delas é a desinformação. E a desinformação hoje está levando pessoas aos consultórios de cirurgia plástica para saber se realmente silicone é seguro ou não, porque o silicone, hoje em dia, se ouve uma palavra bem chique, que é o explante. Significa a retirada da prótese de silicone. E por que a prótese de silicone, por que as pessoas estão falando nessa história de explante de silicone, né? Jéssica, que bom que está aí, Zé Vitor, Maria Oliveira, que legal. Muito bem. Por que as pessoas estão falando nisso? Porque hoje, longe de ser uma moda, as pessoas elas querem optar por diferentes formas de se sentirem bem. Então houve uma época que era meio uma regra. A Angélica Cetino, muito bem, bem-vindos aqui no Instagram e aqui no Facebook. Então, eu decidi falar mais uma vez, porque a gente já fez umas lives sobre isso, mas a gente já recebeu tanta pergunta, tanta dúvida sobre essa história da retirada do silicone, que eu resolvi falar de novo. Então, gente, a palavra é explante de silicone. E o que quero falar para vocês o que é isso e quando é que isso é indicado. Primeira coisa, o explante de silicone, ele não é uma moda. Não existe uma tendência, como as pessoas falam por aí, em todo mundo tirar silicone. Não! Milhões de mulheres no mundo inteiro estão colocando silicone. Não tem esse papo de ficar tirando. Só que hoje, né, Denise? Que bom que você está aí. Obrigado pela audiência. Júlia Abreu, Kelly Espíndola, boa noite. Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado, querida. Pois é, então hoje a gente está vivendo uma situação esquisita. As pessoas parecem, elas têm perfis no Instagram, perfis no Facebook, nas mídias de modo geral, sobre o perigo do silicone, sobre os explantes de silicone, porque o silicone faz mal. Gente, escuta, Anvisa no Brasil, FDA nos Estados Unidos, todos os órgãos de controle de saúde na Europa, no Canadá, no Japão, na Austrália, as pessoas... Nós, cirurgiões plásticos, nós somos autorizados a colocar silicone, porque o silicone é absolutamente seguro. Não existe esse papo de que silicone é perigoso. Isso é uma coisa tão fora de moda que não dá nem para comentar. É seguro, senão a gente não poderia estar colocando em milhões de mulheres no mundo inteiro. A questão do explante de silicone é uma situação que a gente tem visto como uma opção de mulheres que não mais acham que elas têm que ter o silicone para serem atraentes. Então, claro que cresceu mais do que nas últimas décadas pessoas que vêm para tirar silicone. Mas não é porque há um problema de saúde. Então eu resolvi fazer essa live e eu quero deixar claro, não vou me alongar, quais são as situações que você vai ter que tirar seu silicone. A primeira delas é quando você não quer mais, simplesmente assim. Hoje, por exemplo, eu operei uma moça, ela tinha silicone e ela me disse, olha, eu cansei, sabe? Eu não quero mais, foi ótimo, me senti linda, maravilhosa, meu marido adora, bababá, mas eu não quero mais, a gente já conversou em casa e a gente decidiu, eu vou tirar, porque na verdade quem decide é você, não é seu marido, não é seu companheiro, sua companheira, é você que vai decidir se põe e se tira. Então, a primeira indicação é quando você não quer mais, simples assim. A segunda indicação é quando você existe hoje uma situação, mais ou menos em torno de 1.000 pessoas, 1.000 casos no mundo, tem um troço que se chama linfoma de células grandes. É um câncer de sistema linfático, a gente já falou sobre isso,
tem que falar, porque não se pode esconder isso daí. .com.br, você vai achar lá uma seção que chama Live Magazine. Tem todas as lives que a gente fez lá. Então lá a gente fala sobre isso, deixei bastante claro. Então a primeira causa é a marca Allergan, que foi proscrita no mundo inteiro. As outras causas, não se sabe exatamente por quê, mas o que se considera é que mulheres, elas teriam essa alteração no sangue, essa doença, independente talvez da prótese, mas a presença da prótese ativou o sistema imunológico e algumas células, vamos dizer, anômalas apareceram. Então isso acontece e você é raríssimo, imagina, é em torno de 1000 casos no mundo desde 2009 por aí. Se a gente calcula mais ou menos que a gente tem cerca de 35 milhões de pessoas no mundo, mulheres, que têm silicone, 1000 para 35 milhões é nada, mas a medicina sempre fica de olho. Então a gente está de olho, mas a princípio toda a orientação de departamento, de ministérios da saúde, de órgãos de controle de saúde no mundo inteiro, dizem que não há o menor problema, que você pode realmente continuar colocando prótese, não se tem que tirar as próteses de quem tem e ponto final, viva feliz. Agora, uma situação de explante, que seria a segunda causa, é essa. E esse linfoma, gente, é extremamente importante a gente falar isso para as mídias. Acontece, o primeiro sinal é quando a paciente, de um dia para o outro, a mama fica enorme, é descomunal. Uma mama está assim, a outra duplica de tamanho, por um acúmulo de líquido. Se você apresentar isso, você vai ao seu cirurgião plástico ou ao mastologista. Tem que fazer uma pesquisa se eventualmente pode ser isso ou não. Existem casos de acúmulo de líquido raros, devido a, por exemplo, depois de traumas, batidas de carro, não sei o que, isso pode acontecer. Então fica de olho, olha lá. Você que está me ouvindo, se você tem prótese de mama e de um dia para o outro a sua mama fica imensa, vai pesquisar com o seu médico, porque tem que tirar um pouquinho daquele líquido e mandar para exame, porque é raríssimo, mas pode ser que seja um linfoma. Então você tem que tirar e fazer o tal do explante. Palavra maravilhosa. Chique, tá na moda. A terceira causa de explante, ou terceira indicação, gente, é quando você tem um troço que também é extremamente mal explicado, presta atenção, manda aviãozinho. Obrigado pela audiência, obrigado pelo prestígio. Então, a tal doença do silicone, gente, veja bem, são pacientes que têm prótese de silicone e de repente elas começam a ter sintomas assim abstratos, vamos dizer. Por exemplo, não bem abstratos não é o termo, mas assim sintomas inespecíficos, tipo queda de cabelo, tipo insônia, tipo dores nas articulações, tipo cansaço,
tipo irritação e algumas outras coisas. Só que isso, a gente primeiro tem que avaliar o seu clínico se você não tem uma outra causa. Então isso tem que ser avaliado pelo reumatologista, pelo seu neurologista, por médicos clínicos de um modo geral, para ver se não tem outra causa. Eu tenho um amigo, ele é cirurgião plástico em São Paulo, a gente estava conversando outro dia, ele falou, Múcio, engraçado, né? Eu não tenho prótese de silicone e eu tenho todos esses sintomas, queda de cabelo, irritabilidade. O paciente que tem silicone começa com queixas disso, irritabilidade, insônia, dores nas articulações, queda de cabelo, enfim, foi aos clínicos, avaliou tudo e não tem nenhuma causa, aí a gente pode imaginar que eventualmente a presença da prótese silicone que é um corpo estranho, possa estar causando uma reação no corpo e isso poder ser então a causa desses sintomas. Qual que é o problema, gente? O problema é que a medicina mostra, os trabalhos publicados mostram que de todas as mulheres, de cada 100 mulheres que têm isso, imagina-se que seja causado pelo silicone e retiram o silicone, só 50% é que vão ficar sem esses sintomas. Então isso tem que ser avaliado com muita cautela, porque pode ser que você vai lá no seu cirurgião, aí se propõe a retirada da prótese, você perde aquele desenho, aquela forma bacana e os sintomas continuam. Vocês entenderam? Então a tal doença do silicone pode ser eventualmente uma indicação. Viu, dona? Viu, Franciele? Viu, Laira? Viu, a Karen Zica? Vocês estão vendo? Então, são 3 indicações. Quando você não quer mais por algum motivo, quando o paciente tem uma suspeita de um linfoma, que é quando a mama cresce de uma hora para outra com um derrame líquido lá dentro, ou quando você tem uma hipótese de uma doença do silicone. Lá, Yara Santos, aqui no Instagram, você tem que deixar claro que a pessoa, muitas vezes, ela talvez não fique com um desenho bacana da mama. Vocês já imaginaram? Por que você colocou uma prótese de mama? Não foi para deixar uma forma mais bonita? Não foi para aumentar um pouco mais? Não foi para levantar a sua mama? Muito bem. Então, se a gente vai fazer o explante, não é uma mágica. Você não vai tirar aquela prótese e pá, a mama vai ficar ainda mais bonita. Não! Existe uma se você fica com uma mama sem projeção legal e você fica mal com isso. Mas eu vou te dar uma boa notícia. As cirurgias de explante de silicone, a gente tem 2 formas de fazê-las. Primeiro, deixar claro que a mama vai ficar menor, evidentemente, porque eu vou tirar a prótese. E aí a gente tem 2 jeitos. Primeiro jeito, como eu fiz hoje,
hoje. A cápsula precisa ser examinada. Então veja bem, eu tenho duas perdas de tecido, a sua prótese e a sua cápsula. Então cada caso tem que ser avaliado. Existem algumas mulheres que não dá. Você simplesmente tem que falar, tudo bem, eu vou tirar sua prótese, seja lá qual for uma dessas três indicações, e você vai ficar sem mama. Que você não tem tecido, você só tem pele. Ainda assim, eu posso lançar mão de uma outra forma de trabalha essa gordura, a gente centrifuga, a gente joga não sei o que fora, bababá, e eu fico com a gordura que a gente chama de gordura pura. E aí eu vou injetar essa gordura na sua mama. O mais comum, gente, que a gente faz para correção da mama ao explantar a prótese de silicone, quer dizer, quando a gente faz o explante, é a associação das duas coisas. A gente pega a gordura que a paciente tenha, a gente costura, a gente faz uma coisa que a gente chama bacana, de mamas mais próximas, bem como a gente pode fazer aqui nas laterais da mama, enfim, para dar uma forma legal. Então, gente, explante de silicone, essa palavra bacana, significa quando eu vou pegar a prótese e jogar fora e desprezar, quer dizer, eu mando os exames, eu mando a cápsula para o exame, mas eu não vou recolocar a prótese de mão. Explante é isso, eu tiro e acabou a história, não ponho mais. Indicações: quando a paciente não quer mais, seja lá qual for o motivo,
enfim, espalhar mais essas nossas lives, que eu espero que ajude as pessoas. E a terceira causa é quando a gente tem uma hipótese de uma tal de doença de silicone, que não é uma doença ainda considerada, vamos dizer assim, vamos dizer, descritível. É uma suposição de alguns sintomas inespecíficos que podem acontecer em mulheres que tenham corpos estranhos. Prótese de mama, prótese de osso, prótese disso ou daquilo. Por exemplo, a prótese de mama. Então, quando você faz a retirada da prótese numa dessas três indicações, é o que a gente chama de explante. Não é moda, não está acontecendo uma revolução mundial. Tem um perfil no Instagram que eu acho muito bacana, porque lá as pessoas relatam casos, mas existe também assim uma pitada de pânico geral, como se silicone fosse tudo problema, tudo ruim, tudo complicado. Isso não existe. A Anvisa no Brasil hoje é uma entidade séria. Se houvesse esse problema realmente, a Anvisa já teria parado de autorizar nós, cirurgiões plásticos, aos mastologistas, a continuarmos colocando prótese de mama. Não existe. Esse pânico que estão fazendo não é produtivo, não é legal, mas tem um lado bacana que é chamar a atenção, tenha cuidado, existem contraindicações, avalie melhor. Isso é bom. Mas eu acho que gerar pânico na população não é bacana em nada. E eu falo como cirurgião plástico, que trabalha há 30 anos aqui no Brasil e fora do Brasil, e que a gente, enfim, tem que ler bastante, e é isso que eu estou passando para vocês. Então, gente, é isso. O explante é uma cirurgia simples, pode ser feita, você tem que saber que pode ser que a sua mama não fique tão bacana quanto era, mas de qualquer modo, a gente, claro que cada caso é um caso, mas a gente pode associar duas formas. Os retalhos que eu tenho na sua mama para fazer a melhor projeção possível e a associação da injeção de gordura. Isso é o que a gente faz no explante de silicone para te deixar com uma mama legal, ok? Se você tiver mais dúvidas, você, por favor, me manda, que a gente tem o maior prazer de responder, porque eu acho que o papel da gente não é só ficar sentado numa sala de consultório e depois indo para o centro cirúrgico fazer cirurgias. Eu acho que a gente tem um papel social importante. Eu acho que médicos, cada um na sua área de atuação, tem que ter esse papel, usar o poder da internet para informar as pessoas e deixá-las mais seguras e mais localizadas. Tem muita coisa errada, mas tem muita coisa certa na internet. Então, eu não sou dono da verdade, mas eu estou aqui de algum modo para falar da nossa experiência e do que a gente considera como que é correto. E é para isso que a gente está aqui nessa sexta-feira maravilhosa, tomando seu tempo para te dar essa informação, ok? Vandinha, muito obrigado pelos elogios, muito bem, cada vez me sinto mais preparada. Pois é, Wanda, sinta-se preparada, cirurgia plástica é ótima, é uma cirurgia, tem riscos, tem que se saber fazer, tem que estar no lugar certo, com todos os exames, mas trabalha muito bem um negócio que se chama autoestima, que é muito importante. As pessoas, elas têm que ter saúde, têm que ter educação, têm que ter Deus, têm que ter isso, e tem que ter autoestima, porque muitas vezes as pessoas têm essas outras coisas, não têm uma autoestima e se sentem muito mal. E esse é o papel que a gente faz. A doutora Live, por exemplo, disse que cirurgião plástico é ajudante do Espírito Santo. Porque diz que o corpo humano é do Espírito Santo, a gente ajuda a fazer e tornar mais bacana, e mais humano, e mais inteiro.